Paz, galera, bem-vindos a mais um Bate-Papo Um Só. E antes de eu apresentar aqui os nossos convidados, né, deste dia, desse bate-papo, gostaria de pedir para você se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar aí esse podcast com homens, né? Compartilhar aí no seu grupo de amigos, aí na sua igreja, na sua família, que com certeza vai ser um bate-papo edificador, né, meus amigos? Amém. É isso aí. Então, bora lá. Eduardo, muito bem-vindo. Nosso Meu bate-papo. amigo Mica. Obrigado. Bueno. Obrigado por fazer esticar meu braço aqui. Não, tá... só faz Não, parte. cara. Só... Meu amigo Júlio, muito obrigado por ter comparecido aí neste dia. E meu amigo Pedro. Ju, te deixei por último. Seja bem-vindo aí também, cara, nosso bate-papo. Tudo bem, cara. Ô, meu pastor. Só quero apresentar vocês, isso aqui é o Pedro, tá? Ô, prazer. Júlio, cara. Estão se conhecendo agora. Nós vamos estar fazendo umas perguntas para vocês. Vamos fazer agora um relatório. Vamos respondendo aí. Tá. Então hoje a gente vai conversar sobre masculinidade bíblica, vai conversar aí um pouco sobre o nosso projeto de homens lá da igreja, né? E eu acho que a gente poderia iniciar por aí, né? Falar um pouquinho do projeto de homens lá do Ministério Um Só e perguntar pro meu pastor presidente. Ele não queria falar, mas sou o primeiro a falar. Pra gente iniciar aí. Só para se ligar. Só para se ligar, como é que iniciou esse projeto, né? A gente conversar um pouquinho como é que iniciou o projeto de homens lá na igreja. Bom. Boa noite. Boa noite. Iniciou no começo, né? No início, na real, assim, a gente... quando iniciamos o Ministério Só, já tínhamos participado de algumas escolas e própria, né, para homens. Eu e o Eduardo fez junto comigo. E a gente sempre teve o desejo de ter um trabalho para os homens. E a gente iniciou, foi bem no... Eu não sei especificar a data, assim, mas nós iniciamos o ministério em julho de 2020, né? E foi antes do fim do ano, do final de 2020 ali, a gente já iniciou. Começamos ali com 5 ou 6 homens, né? Agora já temos 7. 7, 8. E olha lá. Não, a gente não fica trabalhando por quantidade, né? Só tô brincando. E a gente iniciou ali, e é um trabalho voltado até um tempo específico para os homens. Hoje está o Eduardo e o Júlio aí que me ajudam na direção desse trabalho, né? Eles também vão estar falando da a visão deles a respeito disso. Mas eu acredito que a igreja ela perdeu muito tempo na questão da masculinidade, né? E do homem assumir o papel dele, o lugar dele de sacerdócio, digamos assim. Porque principalmente nós que, né, a gente não quer falar, mas acaba voltando, né, no assunto da religiosidade. A gente passou muito tempo, então automaticamente gera isso na conversa. Mas nós passamos muito tempo onde os papéis eram trocados ou o homem não assumia a posição dele, né? E o que acontece? Então, aparentemente, no lugar de religiosidade tem o culto da oração, que é o chamado círculo de oração, né? É só as mulheres que participam, ou seja, o homem recuou nesse lugar, né? Porque ele é o sacerdote, ou seja, quando nós pegamos e vamos falar sobre sacerdócio no Antigo Testamento, né? Era aquele que aproximava o povo de Deus, aquele que transmitia Deus para o povo e que chegava em nome do povo até Deus. Então, se eu sou um sacerdote dentro da minha casa, eu tenho essa função e esse papel. E durante muito tempo isso foi sucateado, digamos assim, dentro da igreja, porque o homem tem que ser o cara que ministra, tem que ser o cara que prega, tem que ser o cara que trabalha, digamos assim, que faz as coisas dentro da igreja, mas não tem que ser um sacerdote dentro de casa, né? E mesmo no ministério não tem que exercer essa função de buscar Deus, de orar, e a gente, com essa mentalidade que nós adquirimos, né, nessas escolas e nesse tempo vivendo questões de reino, a gente está até hoje, né? Vamos aí para 6 anos de jornada tentando implementar isso, né, na mentalidade dos homens. Não é fácil porque é uma desconstrução, né?
Exatamente. Primeiro tem que ser feita uma desconstrução para depois começar a alicerçar coisas novas. Então, é digamos assim, até um tabu, né? Quando tu fala assim, vamos vir para a igreja, os homens vão vir para a igreja orar. Parece que dá aquele choque de realidade, porque Então, estranhamento, né? a princípio essa era uma função das mulheres. Como agora esses caras querem que os homens venham aqui orar, querem que os homens venham aqui abrir o coração, falar das suas dificuldades um para os outros, porque o homem não tem esse costume, ou não tinha esse costume, né? E a gente está tentando, assim, implementar essa mentalidade, assim, nos homens, Sim. né? Alguns já estão entendendo, outros estão começando a entender, e é assim, vamos indo assim. E é desafiador, na real, tu desconstruir isso, né? Exato. Porque eu não sei a experiência de vocês, mas eu também vivi um período na religiosidade, né? Muitas não por conta própria, mas por acompanhar, assim, a família e tal. E era justamente isso que tu falou. E se a gente for olhar para a história da igreja, as mulheres sempre foram as que mais buscaram e mais frequentaram, né, a igreja. Sempre foram as primeiras a ir congregar, e daí depois os maridos são alcançados são através delas, né? E a gente vê muito isso, porque acaba que tu despeja sobre uma mulher uma responsabilidade que não é dela, Exatamente. né? De buscar pela tua casa, de buscar pela tua família, de buscar pelos teus filhos. E eu sempre, como eu acompanhei muito de perto, assim, em questão de liderança e tal, de igreja, eu sempre via muito isso, né? Quem puxava sempre, a mulher que puxava as frentes das orações. Quando falou, era as irmãs do coque lá, né? Era o coral das irmãs de oração, né? Não tinha. Não que os homens iam fazer um coral também. Não, Mas era sempre isso, né? Tipo assim, era a quarta da oração. Tu ia lá, era só mulher. 95%. Às vezes 100%, né? E para deixar bem claro, assim, não que a mulher não possa fazer Sim, isso, né? Porque senão exatamente. daqui a pouco vão chamar ela de machista e dizer que a mulher não pode orar mais na igreja. Exatamente. Não é isso. É que essa não é a principal função dela Exato. dentro do plano de Deus, né? Então, o homem tem esse papel. Então, lógico que a mulher pode orar pela casa dela, pela família, né? Se o marido não quer ir na igreja, Sim. se a mulher vai e busque pelo marido, né? Exato. A Bíblia ensina isso. Só que eu acho que o homem, durante muito tempo, o homem para não dizer se acovardou nesse lugar, o homem ficou conformado, né? Tipo, é mais fácil para mim ficar na minha, quietinho, não deixa Sim. minha esposa aí. Então, Se o acomodou, homem né? se acomodou, né? Eu penso assim, não é nem uma questão, de repente, de acúmulo, mas quando a gente começa até um papo desses aqui, a gente já tá falando, né, vamos falar de masculinidade. E isso é uma coisa que eu acho que nem já vem antes da igreja. Já vem aquela questão do, não, eu sou macho, cara. Então, quer dizer, eu não vou me demonstrar para outras pessoas, eu não vou me abrir para outras pessoas, porque o homem tem que aguentar. O homem sempre carregou um peso, um fardo muito pesado, não que a mulher não, mas o homem sempre carregou um peso muito pesado da questão de ser vamos dizer, o provedor da casa, de ter que sustentar essa preocupação. E muitas vezes entendeu errado a questão da submissão da mulher. Então, hoje, o que a gente tenta quebrar é isso, é o cara entender, não, peraí, cara, eu tenho todo um trabalho, mas meu principal trabalho é cuidar da minha família espiritualmente. Porque o homem se preocupou por muito tempo em cuidar da sua família financeiramente, provendo para ela, sendo que o espiritual ele acabava deixando de lado e ficava com as mulheres. Não tá errado, como o Pedro falou, ninguém aqui é machista ou alguma coisa do tipo. Tudo certo. Só que o homem deixou de cumprir um papel dentro do lar dele. Não que ele não tenha que ser o provedor, mas ele tem que entender que ele tem que ser o provedor também na parte espiritual dentro da casa dele. É uma coisa fácil de se quebrar, não é uma coisa fácil, porque o que é mais difícil de tu trabalhar no homem é justamente essa questão da macheza. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que o cara tem aquele negócio, não, mas eu sou macho, eu não choro, eu não isso, eu não aquilo, eu não aquele outro. Então, quando tu traz homens para dentro de um ambiente onde tu quer que o Espírito Santo opere e ele realmente tenha liberdade ali com o Espírito Santo, porque nós não estamos fazendo um trabalho com homens para ouvir, para alguma coisa, a gente está aberto para que o Espírito Santo direcionar cada um de nós. Então, não é uma coisa
que é desenhada, é uma coisa realmente para a gente se descobrir. Se vocês falar, qual é que é o plano de vocês para as pessoas que vão lá, para os homens que vão lá, a gente não tem um plano, porque a gente está deixando o Espírito Santo dirigir, cara. Porque é uma coisa, é difícil de tu trabalhar uma coisa que está impregnada na gente. Não, cara, eu sou macho, eu não choro, eu não falo, eu não digo, eu tenho que ser provedor. E muitas vezes o homem se sente fraco, muitas vezes o homem se sente oprimido, muitas vezes o homem se sente não amado, muitas vezes ele se sente incompetente. E ele não tem, ele tem vergonha muitas vezes. Não, peraí, cara, eu sou homem, eu não posso falar que agora eu não estou me sentindo bem, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Por quê? Porque ele ainda não entendeu o que a Bíblia fala quando ele fala que a mulher é submissa. E muitas vezes ele entendeu esse submissa como se a mulher tivesse que andar abaixo dele. E na realidade a mulher é parceira dele. Então quer dizer, a mulher tem que trabalhar. Não, a mulher não é questão de ter que trabalhar ou não ter que trabalhar. Os dois têm que estar em pensamentos iguais. Os dois são um parceiro do outro, no mesmo ambiente. Agora o homem, ele tem que tomar a posição de provedor espiritual de dentro da casa dele. É como a gente sempre fala, né? O primeiro lugar que o cara tem que ser pastor é dentro da casa dele. Não é numa igreja. Se ele não for o pastor da casa dele, ele não vai servir para ser um pastor dentro de uma igreja. Ele não tem como pregar dentro de uma igreja se ele não prega com a vida dele dentro da casa dele. Então, esses paradigmas, que eu nem digo que a igreja trouxe, mas que a humanidade trouxe, a questão do homem, da dureza do homem, de ter que trabalhar, de estar ali, de dar duro na vida, acabou trazendo e criando essa casca grossa que o homem tem, de não ter. A gente, muito aqui no Sul, tem essa questão de quando era criança, o pai fala, cara, tu não pode chorar, porque tu é homem. Cara, peraí, por que eu não posso chorar? Se doeu, se me machucou, se... Eu preciso chorar, eu preciso botar pra fora. E isso muitas vezes fica trancando dentro da pessoa. Quando vê, ela explode, ela acaba estourando no momento errado, com a pessoa errada, no momento errado. E é isso que a gente tenta trabalhar, né, Pedro? Essa questão do homem se colocar como um homem, mas não um homem, só homem, mas um humano, cara, uma pessoa que tem sentimentos, que ele pode se abrir, um lugar onde ele sabe que ele vai poder falar. E não vai ser aquela questão, eu falei pro fulano lá, o fulano já saiu espalhando pro outro, não sei o que tem. Não, cara. Porque muitas vezes eu vou ter uma intimidade melhor com o Mica, eu vou chegar lá no Mica, lá na igreja, e falar, Mica, tô passando por um problema em casa, cara, queria conversar um pouquinho contigo, mas eu não quero que tu fale pra ninguém. E essa é a questão, é essa confiança. Tem em Provérbios fala sobre o homem afiar o outro. Então é isso, quando é falado ali, né, a questão de um homem afiar o outro, cara, como o machado é afiado, o homem também se afia no outro. É isso que a gente está tentando fazer, é se afiar um no outro, numa sinceridade, numa, vamos dizer assim, numa amizade de 3 pontas, né, para tentar levar isso adiante, cara, para tentar formar homens que realmente queiram a Deus, que sejam provedores da sua casa, porque nós acreditamos que um homem que faz isso, ele restitui a família, e é uma construção isso. A gente tem que começar pelo homem. Mas a mulher vai buscar, ok, a mulher vai buscar, mas quando o homem tiver o entendimento, ele tem que se erguer, ele tem que tomar essa posição à frente. A mulher não, ela deve buscar pela casa dela, mas o homem tem que tomar a frente, for buscar, e isso é difícil muitas vezes de implementar da pessoa, do homem entender isso na cabeça dele. E eu acho que muito também é que o mundo hoje ele cria padrões de masculinidade, né? O nosso padrão como homens de Deus é Cristo, né? É o que Paulo fala, ó, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então o nosso padrão de masculinidade hoje ela é a Bíblia, ela é Jesus Cristo. E só que quando a gente vai olhar para a cultura, vai olhar para a cultura atual, principalmente, sim, a gente vê o mundo querendo um homem antibíblico, né? É um homem, uma deturpação daquilo que é a masculinidade bíblica, né? Muitas vezes aquilo, tipo assim, como a criação, né? Muitas vezes, tipo, o cara tem que ser duro, não pode ter sentimento, não pode falar, não pode ser isso. De pro outro lado a gente tem, não, mas o homem não pode ser ser homem, basicamente. Tipo, tu vai querendo corromper. Então a gente tem, quando a gente deixa de falar na igreja, quando a gente deixa de falar na nossa comunidade sobre masculinidade bíblica,
A gente está dando brecha para que o mundo comece a botar ali dentro o padrão. Porque se eu não sei a base a qual eu sigo, eu vou seguir a base que está mais perto de aquilo que eu estou escutando, aquilo que está mais perto de mim. Então, o que eu vejo hoje, assim, é muito casamento falindo, muitas famílias sendo destruídas. A gente estava conversando antes a respeito do próprio país, né? Tu vai ver homens que, né, deixam de trabalhar para viver de sustento do governo, homens, né, que matam, que espancam, né, as mulheres dentro de casa, homens abusadores. Por quê? Porque isso é uma deturpação da masculinidade bíblica, do padrão de Deus para o homem. Porque o padrão de Deus para o homem é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se doando por ela. Dando a vida para não tirando a vida dela. Dando a sua própria vida por ela. Então, de um lado a gente vê, né, a crítica à masculinidade bíblica, o patriarcado, porque tá deixando a mulher submissa, botando a mulher embaixo, lá embaixo, não. Só que na verdade não. Quando o homem ele se ampara no padrão bíblico, ele protege a sua esposa, ele protege a sua família. Né? A comunidade, o país, ele prospera quando tem homens bem fundamentados naquilo que é a palavra de Deus. Né? Então, tipo assim, quando o homem está amparado na Bíblia, o homem ele vai para a política e ele não se corrompe pelo dinheiro. Porque ele tem um padrão bíblico a se seguir. Quando ele cria uma família, ele vai doar a sua vida pela mulher e não vai tirar a vida da mulher. Porque ele tem um padrão bíblico para seguir. E o que eu vejo hoje é muito isso, assim, a nossa falta de conversar sobre esse assunto, né, principalmente na igreja, porque no tempo que a gente ia na religiosidade, voltando para religiosidade, não era falado isso. Não era falado de como, cara, tu tem que ser, como tu falou, tu tem que ser o sacerdote do teu lar. Que Cristo é o maior sumo sacerdote, então o nosso exemplo é ele. O que ele fez? O que ele fez por nós? Qual que é o exemplo dele e como a gente pega esse exemplo e traz pra gente dentro da nossa família. Então era muito isso, né? Não conversava sobre isso e é o ponto que, tipo assim, tu olhava por fora, os irmãos estão lá na igreja, a família tá, olha como aquela família tá unida, mas daí tu vai olhar dentro do lar, destruído. Por quê? Porque a falta da masculinidade bíblica ali, a falta de um homem de Deus, na real, a falta de Jesus no homem, né? Destrói o homem. Né? Acaba deturpando aquilo que o homem foi criado para ser, né? Que é segundo a imagem de Deus, que é a segunda imagem de Cristo. Então eu vejo muito isso hoje, quando a gente deturpa essa masculinidade, quando a gente deixa que a cultura, quando a gente deixa que as outras opiniões do mundo venham e opinam sobre aquilo que nós temos estabelecido, tipo assim, não, a masculinidade tá aqui, ó. O que Paulo fala? Paulo tá falando isso, o que Jesus fala? Jesus tá falando isso, o que a Bíblia fala? Tá falando isso. Então, às vezes a gente pode pecar por não trazer, né, isso e não ensinar, né, pros jovens hoje, porque na real, quando a gente for parar para ver, a masculinidade ela é construída desde a infância. Desde a infância, cara. Como tu falou antes ali, tipo, o pai vai falando pro filho desde pequeno, ó, tu não pode chorar. Daí o cara vai olhar, por exemplo, do pai. Pode existir talvez uma falta de paternidade dentro daquela família, dentro daquele lar. Né? O pai ele é ausente, tá trazendo comida, mas ele é presente, mas ele é ausente, porque ele tá trazendo alimento, mas não tem aquela conversa, não tem aquela comunhão, não tem aquela intimidade. É aquela ideia de não deixar faltar nada em casa, mas falta o pai, não, no caso. Mas falta, tá. Exatamente. Isso aí. É que eu acho que a gente tem que trabalhar, assim, o que me ajudou muito foi esse trabalho que foi feito, né? De mostrar, de ensinar o lugar do cara, né? Que muitas vezes não é falado. E esse negócio aí que o Eduardo falou de, tipo, eu tenho vergonha de vir falar pra ti, ou falar pro outro. Porque eu não vou mostrar meus defeitos pra ti, porque daí eu vou ser menos que tu. E tem aquela coisa do ego, né? O ego não tem tem que ser melhor que o outro. É sempre uma competição, né? E esse negócio da religiosidade é meio... Palavrinha complicada. Cara, eu ia num outro lugar aí que tinha tal discipulado, né? Tipo, eu vou falar com o Pedro aqui, é meu discipulador. Só que ele tem um discipulador. Daí, tipo, Pedro, tô passando por isso, né? E tal coisa. Daí depois o Pedro ia lá, tinha um discipulado contigo, daí tu tava sabendo os meus defeitos. Então, tipo, eu não vou falar nada.
tipo, porque daí depois os caras estão me julgando, a coisa que eu falei só pra ti, daí o outro já vem falar, daí já fica um negócio. Então, tipo, aquele defeito aquele defeito que o cara tinha de não falar as coisas, só piora. Sim. Tipo, eu não vou falar, porque os caras já estão me julgando sem saber. Agora estão sabendo, vai ficar pior ainda, né? E eu acho que é muito importante esse negócio do cara poder falar. Tipo, saber que do outro lado tem um cara que tem quando vê tem o mesmo problema que eu. Ou tinha o mesmo problema e foi curado e resolveu o problema dele. Porque eu não sei se você, na volta de vocês, mas na minha volta ali, pessoal de escola e coisa e tal, cara, esse ano foi o que mais teve de suicídio, assim, sabe? O pessoal se matar e tirar a vida porque às vezes falta essa conversa. Nem o pessoal que vai pra bebida, que nem o Eduardo falou, tipo, tu vai acumulando e vai pro outro lado. Né? Quando tu vai pra bebida, tu vai pra droga, Acho uma fuga, né? Exatamente. Então, tipo, cara, a gente tem que conversar. Uma coisa que eu sempre falei pro Eduardo, cara, a gente tem que estar junto, cara. Quando o Eduardo me chamou, né, pra ajudar. Cara, a gente tem que estar junto, cara. Fazer mais coisa pra gente entender um lugar do outro e estar junto. Pra gente criar essa intimidade. Porque eu não vou falar contigo se não tiver intimidade. É aquela falta de hombridade, né? A gente, entre Exatamente. nós, a gente precisa ser os caras que vão ajudar um ao outro, e não que vai ferrar um com a vida do outro, né? Exatamente. É aquilo, é a gente ser suporte pro crescimento um do outro, né? Exato. Porque acontece muito. A gente pode pegar o exemplo da política, que é a maioria homem hoje. Cara, tu pode ver, os caras estão se quebrando, estão nem aí Sim. pro país, estão aí. Eles estão aí pro ego deles. Tipo assim, eu quero crescer, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter poder. E quem tiver na minha frente vai servir tipo com um tapete pra gente subir em cima eu acho que esse lance que tu falou da gente ter uma hombridade, da gente ter um, um lugar seguro pra conversar entre nós, né? Porque tem muito aquilo do homem ser mais durão, do homem ser mais fechadão, e muitas vezes isso vem da criação, né? Porque a gente vai olhar assim, nos lares, antigamente não tinha aquele negócio do homem chegar assim e falar a dificuldade dele pro outro. Não, se tu falasse da tua dificuldade, meu, eu tô com um problema nesse lugar. Cara, vai trabalhar, vai arrumar um serviço, ocupa tua Problema é cabeça teu. que passa. O problema é teu, te vira. Exatamente. E tipo, daí a vida inteira tu tendo tipo, essa falta de atenção, né? Nesse campo, né? Então, tipo, pro cara se curar disso e dar a volta, demora, tipo, não é de uma hora pra outra, É um imagina? processo. É um Às vezes é processo, 30, 40 exatamente. anos que eu batendo na mesma tecla, não tem que ser assim, assim, assado. De agora me ensinaram que não é, então, tipo, não, devagarinho a gente vai. Então, Sim, tipo, aquilo que eu aprendi a vida inteira tá errado. É que tu pega, como eu falei no início, primeiro a gente tem que fazer uma desconstrução de coisas que foram impregnadas dentro das Uhum. pessoas, né? Como foi falado aqui, por exemplo, uma criança, um menino, uma criança que passa a infância, adolescência ali ouvindo, tu caiu, te machucou, vai chorar. Não, homem não chora. Uhum. Homem não chora. Pode olhar dentro das igrejas, a maior dificuldade que tem é um homem chorar. É, a mulher já vai lá, se derrama e se entrega e tal, o homem tá lá fechadão. É, é praxe, né? Por quê? Porque isso foi desde criança Desde pequeno. impregnado. O homem não chora. E aí nós temos outro caso, que é o caso da falta de paternidade, né? E para um homem, a mulher é mais sentimental, né? A mulher, ela já tem isso, já traz isso da natureza dela, mas para o homem a questão da paternidade é muito forte, porque ele fica sem destino quando ele não tem paternidade. E aí nós vamos para dentro de uma igreja, que aí fala que Deus é meu pai. Que E aí nós parece. pegamos um homem que não teve paternidade, que a referência paterna Não dele foi sabe o que é isso. Não, totalmente é. equivocada e errada ou como nós citamos aqui, ou tinha o pai dentro de casa, mas era um pai ausente que traz o sustento, né? Mas que não tinha presença, não tinha conversa, ou um pai que não criou, que, né? Que ou cresceu longe do pai, Seu enfim. nome. Então nós temos esses casos. E aí como que agora tu faz para alguém entender isso, sabe? Então é um trabalho árduo, mas Deus ele tem dado graça pra gente. Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa colocar isso assim para fora. É difícil um homem, por exemplo, que ele não teve um pai que sentou com ele, conversou com ele, que ele pôde se abrir com o pai, dificilmente ele vai chegar e se abrir. Então,
sabe, leva tempo e a gente tem visto alguns resultados assim, né? De algumas pessoas que iniciaram, que, né, para abrir a boca para falar um amém era uma luta e hoje, graças a Deus, sentam lá e conversam com a gente e falam, abrem o coração, compartilham o coração, né? Por quê? Porque graças a Deus, assim, Deus ele tem gerado esse ambiente seguro, né? Como o Júlio falou, né? Não é só a questão do homem em si, mas em muitas áreas, né? Tem lugares que a gente ouve aquela coisa, cara, tu precisa compartilhar, tá com problema, tá com uma dificuldade, fala. Aí o cara ia lá, né? Tem um caso que foge um pouquinho dos homens, mas que eu e a Dana, né? Quando nós ia na religiosidade, um dia a gente teve um problema de relacionamento. Um dia só, né? Foi só um dia, ainda bem que foi só um dia, né? Foi só um dia, né, amor? Só que. E aí o nosso pastor foi lá e deu a casa que tinha uma reunião na igreja com os jovens e o pessoal, ele teve que sair para ir lá conversar comigo com a Dana. E aí quando ele voltou para a igreja, as pessoas, ele falou onde onde ele ia ir, né? Quando ele voltou, uma pessoa lá contou para ele que ele chegou no meio de todo mundo e disse assim: é difícil mesmo ter que estar indo resolver problema de crente velho. Não, pior é chamar de velho, né? E aí que a gente vê, sabe? Eu como pastor, né? Líder, o que eu mais tento fazer é guardar o coração das pessoas, não expor as pessoas. Porque isso é muito triste. E tu saber que o teu nome foi exposto, saber que as pessoas estão olhando para ti. Não vamos dizer assim, Pedro, tu quer esconder que vocês. Não, então até que eu tô falando aqui. Só que eu, como líder, eu não posso fazer isso. Sim. E isso que traz uma grande dificuldade, principalmente quem passou dentro dessas igrejas, porque o Júlio passou por isso que ele falou do discipulado. Então, eu acredito que quando o Júlio chegou no ministério só, que nós, vamos participar do grupo dos homens, daí vem o Eduardo lá e disse, gente, tem que falar aqui, abre o coração, compartilha, tá com problema, dificuldade, o Júlio pensou assim, eu não vou falar nada, no outro lugar eu falei, os caras iam lá e contavam pros outros, como é que eu vou fazer isso, entende? Só que aí o que acontece? O Júlio vai caminhando, vai conhecendo, vai vendo e vai desbloqueando Cria isso, confiança. né? E esse é o nosso trabalho, né? Que a gente nem falou como é que a gente faz aí, mas a gente se encontra uma vez por mês, né? Na última sexta-feira do mês. E a gente tem esse tempo aí com todos os homens e também nós estamos tendo um trabalho mais específico esse ano, que é uma mentoria de homens, que aí é com grupo reduzido, né? E é um trabalho bem específico assim. No ano que vem vai ser outros. E assim a gente está indo. Então, graças a Deus, assim, muitos, assim, a gente tem conseguido, né, trabalhar, porque é uma desconstrução que teve que ser feita dentro de cada um de nós. Não é porque hoje eu sou o líder da igreja, ou o Júlio e o Eduardo estão aqui nos ajudando e que estão liderando ali junto, que a gente, né, é os caras ou que estão, assim, 100%. Não, a gente também precisou passar por isso, a gente também teve que entender isso. E está passando, E estamos passando. E que nem o Júlio falou, né? Tem coisas que ele vai chegar e falar pra mim e vai dizer, tô com esse problema. Eu vou dizer, o problema é só diferente, mas também tem problema que isso. E aí a gente vai se ajudando. É esse, né, o nosso trabalho ali com os homens. Eu acho que precisa haver um despertamento, na verdade, né? De muitos homens para esse lugar, porque a gente tem essa dificuldade, né? De anos e anos batalhando. E esse ano deu uma alavancada, assim, né? Alguns estão querendo ir buscar esse lugar, mas tem muitos ainda que precisam ter esse entendimento, né? Esse despertar, assim, para esse lugar que não é só a obrigação da mulher, que não é a mulher que tem que, né, fazer tudo nesse sentido espiritual também, né? Eu ia mesmo perguntar para vocês, assim, trabalhando com homens, qual que é a maior dificuldade que vocês enxergam, assim, hoje nesse trabalho? Eu acho que é o homem entender o lugar, né? Entender o lugar dele. Entendeu e o que a gente tá fazendo ali, né? Igual eu falei, tipo, às vezes o Pedro também falou que a gente vem machucado de outros lugares, né? Daí quando se depara com alguém dizendo pra ti, meu, tu tem que vir, tem que falar e tal coisa, o cara vai puxar o freio, né? Então é complicado. É aquela coisa, né? O homem foi criado pra ser durão a vida inteira, né? Sim. E daí quando chega na hora assim, não, meu, tu pode falar. Ué, como assim não posso falar? Tu pode chorar na frente Como assim eu tenho um lugar seguro para fazer E é isso? uma coisa assim que o cara vai aprendendo.
O Gael até um dia ele perguntou pra Vitória, ô mãe, por que o pai não chora? Né? Porque o homem é criado mais duro mesmo, né? A gente pode ver na igreja ali até na questão do louvor ali, né, cara? Sim. Tem o pessoal que quando começa vem meio engessado, né? Meio parado, assim, sabe? Mas depois quando começa a pegar confiança ali. Então, tipo, eu acho assim, na minha visão que o problema nosso que a gente tem nessa área é o homem entender que esse lugar que a gente tá, esse lugar que a gente tem, né? Que ali ele pode confiar que ele vai ser mais um no meio de todo mundo. E uma coisa assim que eu acho, assim, do que a gente tá falando, é que a gente, vamos dizer assim, é uma geração que tem muito da religiosidade antiga, assim. Então é uma geração que a gente tá pegando, que vem, como foi falado antes ali, o sacerdote, o primeiro lugar que ele é pastor é dentro de casa. Tem muita gente que vem de um pai que ia na igreja, que era uma coisa na igreja, e quando ele chegava em casa ele era outra. Então, peraí, cara, que Deus é esse que eu vou servir? Se o meu pai lá na igreja era glória a Deus, aleluia, e ele chega em casa, ele bate na minha mãe, ou ele xinga minha mãe, e ele bate em mim, e ele não me escuta, e ele não faz nada. Então, tu vem machucar, tu tem a questão lá, eu tenho que ser macho. Daí tu tem mais um pai que diz que estava buscando a Deus, mas chega em casa, não tem mais nada a ver com Deus. É pancadaria, é mal educado, é grosso. E então, essa questão do homem, daí ele começa para pensar, fica confuso mesmo, cara. Então é o que o Pedro falou, tu tem que desconstruir para construir. Então tu tem esse medo, os homens têm esse medo. Por isso que a gente vem para um lugar, a gente não é um trabalho de um dia para o outro, é um trabalho de realmente vai desconstruir tijolinho por tijolinho, vai ter que achar a pedrinha certa para encaixar naquele ali, vai ter que tirar aquela pedrinha errada para colocar, para realmente ter essa liberdade. Só que o que acontece? Se criou a cultura e o homem acaba não indo, porque ele acha assim, não, mas a minha mulher vai, e eu vou domingo na igreja, eu tô escutando, eu tô indo, eu tô ouvindo o pastor, eu vou lá de novo, é mais um dia de culto. Não é mais um dia de culto. É um dia diferente, cara. As pessoas às vezes acreditam assim, não, é só mais um culto. É que a questão não é o culto, a questão é o propósito do qual você está indo lá. E esse é o propósito que a gente busca, pelo menos, que a gente tem buscado, que o ministério tem buscado, é realmente o cara ir lá e abrir o coração, o cara ir falar, e não é a questão nem de abrir o coração, cara, muitas vezes com nós, mas é uma questão de tu ver, e tu já vai pensar, pera aí, cara, mas eu também vou falar com Deus, eu também eu quero falar, eu quero ter isso aí, e não precisa chorar na frente dos outros, tu vai começar a chorar sozinho com Deus, Deus vai te pegando, a gente só quer que você vá, porque não é eu, não é o Júlio, não é o Pedro, não é o Mica, é o Espírito Santo que vai trabalhar na tua vida. E quando ele começar a trabalhar, ele vai te mudar, ele vai agir, ele vai te mostrando o que é. Essa mentoria que o Pedro mencionou, cara, essa semana passada nós tivemos uma tarefa aí, cara, que eu tô orando uns dias. Cara, é uma loucuragem que vem na cabeça. Não pode falar. Achei que ele ainda tá fazendo bastante vezes. Cara, mas é uma loucuragem que vem na cabeça, assim, cara. Tu pensa assim, não, mas eu não me lembro de mais nada, eu não me lembro disso aí, cara. E daí tu começa, começa a vir coisa, começa a vir. Tu pensa, cara, mas meu Deus, que tanta coisa errada, que tanta coisa que eu não me lembrava e tá vindo agora na cabeça. Cara, coisa íntima da gente, coisa íntima, que muitas vezes acaba esquecendo, cara, porque são 70 milhões de pensamentos, né? 70 mil, mais ou menos. 70 mil pensamentos, imagina dos 7, 8 anos ali que mais ou menos tu vai te lembrar até agora quantos mil pensamentos tu já teve, então quanta coisa já passou na tua mente, e tu tem que ter um tempo, cara, tu tem que ter um tempo. Eu acho que a questão é assim, ó, tu fica bom numa coisa como tu treina muito. Então, para mim, ficar bom nessa questão de ter intimidade com Cristo, eu tenho que estar íntimo com Ele. Eu tenho que buscar, eu tenho que falar assim, onde é que eu tenho que melhorar? A conversão é diária, todo dia tu tem que te converter, todo dia eu tenho que querer. Hoje de manhã eu passei por uma coisa que eu tô tremendo até agora, porque eu queria ser eu, mas eu falei, cara, não posso ser mais eu. Não posso ser mais eu. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Sabe, mas sabe quando tu fica tremendo por dentro, assim, porque tu tem vontade de explodir, tu tem vontade de gritar, tu tem vontade. E daí quando eu vi o meu filho e a minha mulher esperando o Eduardo, eu fiquei com uma raiva de mim mesmo, cara. Porque eu vi que eles estavam esperando o Eduardo. Por isso que é o que o Pedro falou.
Nós não somos perfeitos, cara, nós somos humanos e nós vamos errar e é todo dia a busca. Mas eu fiquei triste quando eu vi meu filho se segurando, eu fiquei triste quando eu vi minha mulher calada. E eu me segurei, eu falei, cara, eu vou ficar tremendo, eu vou ficar tudo. Mas não, eu não quero mais ser isso. Eu decidi não ser mais isso. Ah, pode acontecer um dia? Pode, cara, eu sou humano. Eu sou humano como qualquer um humano. Só que a gente tem que escolher isso, é uma escolha. E é isso que a gente tenta trazer. Cara, é uma escolha, nós escolhemos quando a pessoa vai lá conversar com nós, morreu. Ah, mas vocês são os líderes, vocês conversam entre nós. Não tem conversa. Se o cara escolheu falar com o Júlio, se o cara escolheu falar com o Pedro, se o cara escolheu falar comigo, se o cara escolheu falar com o Eduardo ou com qualquer outro que esteja lá, é aquela conversa que vai ficar, mano. Morreu. É o Espírito Santo que vai te dirigir com uma pessoa que tu vai falar. Então é isso que a gente busca, é isso que a gente quer dos homens, a gente quer levantar. A gente quer ver esses homens levantando, buscando, mudando uma geração. Mudando realmente uma geração, uma posição dos homens dentro do ministério de Cristo. Não é dentro de uma igreja, mas é dentro do ministério de Cristo, cara. Mudando a sua casa. Que eu acho bem legal que tu falou a respeito de geração. Hoje a gente vê bastante assim no nosso, né, modo de falar, mas alguns pais que estão levando os filhos para esse lugar já, né? Então a gente vê uma quebra de rotação ali, porque o que acontece? Esses filhos, essa próxima geração que está vindo, eles não vão ter dificuldade, porque eles já estão crescendo num ambiente onde eles estão vendo os pais sendo modificados nessas áreas, e onde eles não vão sofrer os mesmos ataques que os pais sofreram, porque o pai está encaminhando ele. E isso é muito importante. Então, tá aqui o Júlio, que leva os dois pequenininhos, tem 7, né? 7. O Davi e o Gael. Ah, mas Pedro, eles têm 7 anos. Cara, mas eles estão lá, eles estão brincando, estão fazendo outra coisa, estão fazendo um desenho, então não sei o que. Mas eles estão num ambiente onde os homens estão liberando o coração, onde os homens estão compartilhando os seus sentimentos, onde os homens estão pedindo oração, onde o homem está orando um por outro, e eles estão observando isso. Tem o teu filho, o Davi, que vai, né? O Vini do Sérgio. Então, esses meninos estão crescendo nesse ambiente, sabe? E até em relação a isso, eu acho que... Não sei se eu posso falar da vida do Júlio, né? Ah, capaz que não. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Júlio sobre essa questão da paternidade, né? Porque eu sei que ele foi um cara que cresceu longe do pai, né? Sim. Então, se pudesse explicar para nós, assim, nas tuas palavras, né? Vocês tudo tiveram pai, né, cara? Eu sou minoria, cara. Não, tu também teve, só não pai, seu né? Ué? Teve que ter, né, cara? Não veio do nada. Não, cara. Mas quando tu chegou, assim, na questão de reino, e daí tu começou a ver essa questão, assim, de paternidade, porque Deus é pai, e isso, como é que tu fez pra... Cara, é confuso, foi o que nem tu falou, tipo, tá, como que Deus é pai, né? Como que minhas referências de pai não eram boas, né? E como tu falou, tem aquele negócio que é um ciclo, né? Tipo, aquilo ali vai acontecendo de novo. Vai repetir. Exatamente, uma coisa que me ajudou muito foi a escola, né? A escola me ajudou demais, assim, nessa questão de paternidade. Porque eu não entendi o porquê de não ter pai, tipo, né? Eu fui criado com um padrasto que não era muito legal, coisa e tal. Daí que eu fui entender, né? Quando eu caí na escola, foi como se abrisse um livro e dissesse, meu, tu é assim por causa disso, isso, isso. E esse é o papel do pai, no caso. E se tu não quebrar isso, vai voltar tudo de novo, né? E eu tenho um filho mais velho, né? Além dos dois. Então, tipo, daí eu comecei a olhar pra minha vida, tipo, cara, aquilo que aconteceu comigo, tá se repetindo de novo. Replicando Daí até teve um problema ali, que ele teve um problema na escola, o meu pai mais velho, e daí a mãe dele disse, ele teve um problema na escola, quero que tu fale com ele. Eu fui falar com ele, cara, por que tu tá brigando na escola? Ele disse, eles que começaram. Cara, eu me vi nele, tá ligado? Me vi a minha mãe pedindo, por que tu tá batendo nos outros? Cara, eles que começaram. Daí, tipo, cara, eu me vi, daí ali eu entendi. Daí eu conversei com ele, pedi perdão. Claro que tem muita coisa pra acertar ainda, mas é um caminho, né? Que nem a gente falou, tipo, não é uma coisa... Não é uma coisa que tu vai resolver, não é uma fórmula mágica. Tipo, tu vai tomar isso aqui e vai te resolver. Mas, tipo, é uma coisa que tu vai trabalhando. Mas, assim, foi muito importante para mim fazer a escola e daí eu entender o lugar que a gente tava. Entender o porquê que eu tava ali e o porquê que tinha acontecido as coisas, né? Porque às vezes a gente carrega coisas que não é porque eu quero,
Mas é porque o meu pai, o meu avô e os outros Sim. fizeram. A gente vai carregando aquilo ali. Tu acha que a falta assim de paternidade na tua vida gerou algum problema? Tu pensava nisso quando tu era jovem, Ah. adolescente, no teu pai, nessas questões? 200% dos problemas, acho que é. Mas tu pensava assim, poxa, eu queria ter meu pai aqui, eu não sei o que. Assim, conforme o tempo passa, a gente já não pensa, mas fica aquele. Já vira automático, né? Uhum. Tipo, quando a gente tinha apresentação do Dia dos Pais, coisa assim, sabe? Até aprender a dirigir, levar pra pescar. Eu lembro que a gente ia pescar com o pai de um amigo meu ali, e o pai ia junto, sabe? E, tipo, se fosse meu pai, né? Sim. Podia estar junto. Mas, tipo, daí é uma coisa que conforme o tempo passa, tu não pensa mais, mas tá ali. Mas tá dentro de ti. Exatamente. Um dia, até tem um caso que. Um dia a mãe. Que daí a gente vai pegando um ranço, sabe? Vai pegando uma raiva, sabe? Quando eu tava com uns 14 anos ali, a mãe foi querer me apresentar. Ele disse: não, pode trazer ele. Eu afiei um facão. Botou a luva de boxe. O Pedrão, O Pedrão, queria cortar a orelha do homem. Não, cara. Cara, quando eu Pode precisava- chegar aí. Isso, imagina, vai criando uma revolta. Tipo, quando eu precisava, quando eu brigava na escola, quando não tinha ninguém pra me defender, eu tinha que me virar sozinho, eu não precisei dele. Sim. Eu precisei dele, mas eu não tava. Então Não agora tava. tá tudo certo, né? Então isso é bem forte, porque nós estamos falando de homens, né? E a questão do Júlio é uma questão de um pai que não tinha conhecimento nenhum, né? De palavra, de Bíblia, enfim. Eu pelo menos acho, né? Espero que não. Eu também, E eu também não sei. Mas, e é só um exemplo, assim, que a gente. Porque eu acho que a gente precisa ouvir esse tipo Sim. de relato, sabe? Mas e agora, de quantos pais nós falamos que têm conhecimento da palavra, que estão dentro das igrejas, mas que chegam em casa e os filhos não têm paternidade? Né? E chegam em casa são pais ausentes, porque não adianta nada. Uhum. Não adianta nada estar lá dentro da igreja, ser um bom pregador, um bom teólogo, um bom ministro de louvor, um bom ministro na casa de Deus. O cara que faz e acontece dentro da igreja, chega em casa não tem paternidade. É o que tu bota no teu livro ali, né? Um trecho de Paulo que fala isso, né? A respeito de que adianta tu lá, né? Ministrar e não ministrar pros seus lá. Se tu não cuida da tua família, tu é pior que o ímpio. Que o ímpio é. O que acontece E- com aquela criança que vê isso aí, quando chegar na idade dela decidir o que Eu ela acho que achei quer, o texto. é isso aí. É. Que ela, Deve estar aqui. a hora que Tá aí, ela, por aí. a hora que ela puder decidir. Eu lembro, ela- cara, do que tu escreveu. Tu viu como eu li o negócio? Mica leu o livro, vocês viram? Desculpa aí, Júlio. Não, Ah, que eu esqueci. Ela não vai querer, tipo, eu não quero Deus do meu pai, porque o meu pai fazia isso, aquilo. Exato. A hora que ela puder decidir, ela não vai querer. E só pra explicar, a escola que o Júlio tá falando não é que ele voltou pro ensino fundamental, É, né? escola. Nem pro Mas ensino, especializado, nem pro é bom ensino explicar. médio, né? Mas a gente tem uma escola de cura, né? Chamada cicatrização. Eu tô com a camisa dela, essa aqui. Se falar cicatrização, que o Pedro é dando ministro aí, né? A gente tem 3 escolas por ano, né? Sim. 3 escolas por ano, então. É uma escola. Essa escola que o Júlio falou é uma escola de cura. Uhum. E é de grátis. É 0800. O único. A Olha única. que eu ia achar, viu? Olha, viu, cara? Timóteo, cara. É Timóteo, cara. Timóteo primeiro. Quem escreveu o livro daí? Quem foi mesmo? Parece que foi tu que Eu escrevi, mas eu sou meio esquecido Aqui, das ó. coisas, né? Vocês sabem? 1 Timóteo 5,8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé. Cara, que louco isso, né? forte, hein? Tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Bah, isso forte. É forte. Bah. Porque as igrejas estão cheias disso. E Cheio. daí esse versículo aqui não faz sentido pra eles. Né? As Não, igrejas. não tem na É. Bíblia desse. As Não tem na igrejas. Bíblia. Não deve ter, deve não. ter. É que chega nessa parte aqui, daí tem Porque eu essa cuido, escada. eu cuido de todo mundo. Eu cuido das pessoas, da Exato. igreja, dos irmãos, principalmente do que dão um dízimo bom, né? Eles cuidam bastante. E daí dos próprios filhos da Exatamente. família deste lado. E não é sobre, nós falamos aqui, né? Logicamente o homem é o provedor. E ele precisa, e volta e meia, a mulher tem que ajudar, auxiliar nessa área e tá tudo certo, né? Porque a mulher é uma auxiliadora e também para essa hora, né? O camarada lá tá apertado, a mulher pode trabalhar, ter né, para viver um pouco melhor. Amém, se ajudem, né? Mas durante muito tempo e isso mais antigo, e nós como lidamos com pessoas também mais antigas, né? Que essa nova geração já é meia com outro pensamento. Mas o mais antigo, o que era? Eu tô comprando arroz e feijão para dentro de casa, tu faz, tu lava a louça, tu Te vira limpa a te casa, vira. tu te vira, porque
E não é assim, né? Então o homem, ele não é só o cara que provê, ele é um sacerdote, né? Exato. Aquilo que foi falado. Como é que Cristo amou a igreja? Deu a vida dele, Exato. né? E às vezes eu não posso lavar uma louça para ajudar minha esposa porque eu tô comprando a comida. Então é uma ignorância, na real, assim, o homem ele se tornou um ser ignorante, né? Um ser antiquado, assim, tipo, cara, por que que eu vou varrer uma casa? E eu dou meu testemunho, né? Porque uma vez eu achava, no tempo da religiosidade, e eu falei algumas vezes, né? Com orgulho na igreja. Um orgulho besta e imbecil que hoje dá vontade do cara Eu mesmo chorar, né? sou. De chorar não é de dor, mas de raiva, De né? raiva. Igual diz o Júlio ali, né? Dá vontade de preparar o facão, mas daí pra mim mesmo, não pros outros. É. Mas o que que acontece? Eu ia pra igreja e aí na religiosidade tem no livro também, né? Tem. É só eu ler o É livro. só ler, é só só ler. comprar. Mas na religiosidade tá ensinado a trabalhar, né? Tu faz porque Deus para ser visto, para crescer no ministério. E aí, volta e meia eu ia pra igreja, limpava a igreja, limpava os banheiros em casa, eu não fazia nada. E aí eu tinha orgulho de chegar no altar da igreja e dizer assim, viu? Eu venho e limpo os banheiros da igreja. Na minha casa eu não faço isso, mas eu faço na igreja, com aquele Ah, orgulho. Muito Eu lindo. preciso falar pra vocês, né? Eu Palmas. preciso falar pra vocês que Exato. quão besta é isso, cara, mas é uma mentalidade que a religiosidade impregna dentro da gente. E aí entra a questão, cara, como eu tive que ser desconstruído nesse lugar. Porque pra olhar, não, cara, se eu tenho um ministério é minha casa, né? Se eu tenho um ministério é minha família. Se eu tenho um ministério que eu tenho é minha família. Então, precisou um tempo eu sair desse lugar, fazer a volta e entender, cara. Pô, isso dói, né, cara? Hoje eu Porque- falo assim, eu limpo o banheiro da minha casa. É. Se tiver que limpar da igreja, eu limpo também. Tem pessoas que colaboram com nós que vão lá e limpam. Mas se tiver que limpar, eu limpo. Mas eu tenho orgulho de dizer que eu limpo da minha casa. Eu ajudo a minha esposa quando dá o lava-louça. E não tem problema, não deixei de ser homem por isso. Continuo sendo homem, graças a Deus. Isso, Né, irmã? isso quando a gente percebe, dói, né, cara? Porque, tipo, Dói, meu, eu fiz tudo errado. Dói porque tu vê o quão imbecil tu foi. Exato. Sinceramente, são palavras fortes, mas eu tô falando de mim, né? Então eu posso falar que eu não vou me processar, vai. Não, e assim, o grande pelo menos em casa era assim, antes da gente começar a frequentar a igreja, coisa e tal. Que a maioria das brigas era por causa de dinheiro, né? A maioria das brigas era por causa de dinheiro, Ah, sim. né? Porque o cara acha assim, meu, eu tenho que prover, tipo, mas eu não tô dando conta. Então, tipo, eu tenho que me buscar outro serviço, mais uma coisa pra me fazer. E, Pra dar tipo, conta. isso, exato, e isso acaba estressando o cara. Daí, tipo, a gente acaba soltando os pés na esposa, nos filhos, só que daí, tipo, a gente tem como, a gente tinha como um outro dentro de casa como inimigo. Tipo, eu vou dar conta disso aqui, tu dá conta daquilo ali. Tipo, só que daí um dia a Vitória chegou e falou comigo, cara, a gente tá junto, é eu e tu contra o problema, não é um contra o outro. Exatamente. Né? Então, depois daquilo ali, tipo, não, então resolve, então Vamos pega se isso ajudar, aqui e vamos se resolve. ajudar. Né? Então, depois daquilo ali, a gente entendeu, não vou falar, cara, a gente entendeu o seu lugar. É porque o homem vem com aquilo na cabeça, né? Não, tu tem que ser o provedor, tem que ser o provedor. tu É. tem que- E aí, quando tu não consegue, tu te sente frustrado contigo mesmo, porque tu vai dizer assim, cara, eu sou um inútil, eu não tô conseguindo exercer meu papel. Mas a Bíblia chama a mulher de auxiliadora, Exato. né? Deus fez uma auxiliadora pro homem. Então, não é feio se um cara precisar ele compartilhar, ó, amor, eu preciso da tua ajuda, vamos se ajudar aqui, é um tempo, vamos fazer isso, vamos sair desse lugar, vamos se ajudar. Porque que nem tu falou, é uma coisa que eu costumo falar nos nossos encontros, já também estamos no negócio de casais, né? Mas é uma coisa mas tem muito a ver com o homem, né? E uma coisa eu ouvi anos atrás de um pastor lá que eu comecei a entrar no reino, que ele disse assim, que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói, né? Mas ele disse que quem forma a mulher sábia ou a tola é o marido. Depende muito do marido, porque Deus ele tirou Eva de dentro de Adão. Então a esposa que eu tenho, ela tem que sair de dentro de mim. Então, uma coisa que a gente fala muito, a gente não é adversário. Nós precisamos remar no mesmo sentido. É aquela imagem que a gente tem, né, de dois dentro de uma canoa, cada um remando para o lado, vão ficar em cima. Quando os dois remar para o mesmo lugar, vão chegar num destino. Então, tornou-se, e eu falo muito disso, né, que acho que até foi no último ou penúltimo encontro de casais que a gente teve, eu citei isso e o Mika falou um pouco. Há uma
um espírito, isso é espiritual, né? No Brasil e na realidade no mundo, que tenta fazer uma desconstrução do homem e uma outra construção a respeito da mulher, mas o principal deles é botar homem e mulher em conflito. Pode ver. É conflitar. O homem e mulher, eles não podem ser parceiros, eles têm que ser inimigo, tem que ter um conflito entre Um melhor os que o dois. outro. Um melhor que o outro. E isso acaba caindo dentro do casamento automaticamente, porque às vezes tu nem presta atenção, mas é uma coisa que tá no Instagram, é uma coisa que tá numa novela, é uma coisa que tá num filme, é uma coisa que tá, né? Como agora eu vi não sei se é verdade, mas saiu o filme novo do Toy Story ali e uma mulher fez uma crítica falando sobre isso, que a menina que pediu ele em casamento. Entende? Porque ele não tinha coragem. Sim. Então, ou seja, o que aconteceu? A mulher tomou um lugar que era do homem, porque o homem não teve coragem de fazer o papel dele. Tu vê como isso. E o que é isso? E é sutil, né? Parece mais ou menos. Só pra pegar. Isso aí é um filme de quê? Quem que vai olhar mais Criança. Criança. E aí tu cresce uma geração com os papéis desconstruídos dentro deles. Invertido. Acho que o grande lance, quando a gente vai falar tanto sobre a mulher, sobre o homem, a gente sempre volta pro lar, né? Sim. Sempre de, tipo assim... É a base, né? Tipo, é aquilo lá, tipo, antes de eu querer mudar o mundo, eu pelo menos tenho que começar arrumando meu quarto. Ô, assistente, Por favor, por favor, pessoal dos bastidores. Já até me perdi o que eu tava falando. Já não lembro mais. Que cair dentro do lar sempre. E acho que cada um entendeu o seu papel. Acho que isso é muito importante dentro do lar, né? E dentro do casamento, cada um entendeu o seu papel. Porque, como o Pedro disse assim, o mundo ele quer que a mulher tome o papel do homem e o homem tome o papel da mulher. Né? É desconstruir a masculinidade bíblica e desconstruir o que é a mulher bíblica, o que é o homem bíblico, para que a família seja desmoralizada. Porque a grande jogada do inimigo é que a família seja destruída. Dá licença. Não, pode ir lá. Por favor. Uma aguinha aqui, senhora. Com limão daí E gelo. e gelo. É justamente isso, é que a família seja destruída. E quando a gente vai olhar para os lares destruídos, para a sociedade, a gente vai ver que o grande problema de uma sociedade é o lar desconstruído, é a família desconstruída. É a masculinidade desconstruída, é a mulher sendo desconstruída. Porque essa é a grande guerra do inimigo. É tipo assim, eu tenho que destruir aquilo que é a imagem de Deus. Eu tenho que destruir aquilo que Deus queria que fosse perfeito, né? Então, Satanás nunca vem com uma estratégia nova, criar uma coisa nova. Não, ele quer deturpar aquilo que Deus fez. Ele quer deturpar a masculinidade. Deus determinou a masculinidade assim. Então, eu não vou construir uma outra, eu vou deturpar aquilo que Deus criou, né? E ligado a isso, né, Mica, assim, eu vejo, a gente fala muito dessa questão, né, do relacionamento nosso com Cristo. E pega essa chave da questão da família, o que acontece? Se tu parar pra pensar, hoje não sei se mais tanto, mas antigamente o que acontecia muito? O cara, o homem, quando começa a pesar, o que ele faz? Ele vai pra um boteco jogar, ele vai pra um boteco beber, ou ele vai pra zoeira, pra lugares mais pervertidos ainda. Por quê? Porque a gente fala tanto de construir um relacionamento com Cristo, mas o homem, por ter essa vergonha, por ter essa timidez, por não querer mostrar muitas vezes a sua fraqueza, ele acaba também não criando um relacionamento de intimidade. Quando eu tô falando de intimidade aqui, eu não tô falando simplesmente sexual, mas uma intimidade com a mulher para poder mostrar, cara, eu tô com dificuldade, isso que foi falado aqui, eu tô com dificuldade nisso, eu não tô conseguindo administrar isso, eu não tô me sentindo bem nisso. Então ele acaba indo para um outro lugar. Ele vai lá, começa a beber, daí muitas vezes bêbado ele consegue falar com os amigos dele, tranquilo, porque ele tá procurando um refúgio. O refúgio é a bebida vai fazer ele botar para fora. Então, ele vai achar uns quantos igual a ele. Vai achar uns quantos igual a ele, então vai se perdendo. O que a gente está tentando fazer? Tirar esse, vamos dizer, esse escape, que é um escape podre que o mundo te dá a opção, que, vamos dizer assim, vem do demônio isso, cara. Um cara ir pra lá e ficar, às vezes, até 10, 11 horas da noite dentro de um boteco bebendo cachaça, não pode ser normal. Não acredito que é normal isso. Então, o que a gente tá tentando é realmente sai desse escape e vem pra cá.
É um relacionamento, é aprender de novo, como o Pedro falou, sabe? É ter o relacionamento com Cristo, mas também tu poder chegar na tua esposa assim e falar, ó, eu tô aprendendo que eu tenho que ser mais aberto contigo, eu tenho que ser mais transparente contigo, eu preciso demonstrar muitas vezes. E muitas vezes a gente não tem isso, então acaba se perdendo. Cara, é saber que tá junto, cara, nós estamos juntos. Tem muito homem e mulher que cada um tem um salário e um não sabe o quanto que o outro ganha. Cara, não, tu tem essas contas, tu tem essas contas. E não vive? Não, cara, peraí, vamos sentar aqui no final do mês. Vamos sentar, a gente vai poder pagar as contas, vai sobrar um pouquinho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos guardar para viajar no final do ano, nós vamos investir em outra coisa. Cara, esse tipo de coisa. E isso se perdeu, essa questão, é uma coisa que a gente fala muito no ministério, Pedro e a Dana trazem muito para nós, a questão da mesa. A prioridade da mesa, de tu chegar e sentar, amor, senta aqui, vamos falar um pouquinho, vamos conversar sobre a vida, sobre como é que tá, como é que não tá. Colocar Cristo em primeiro lugar, mas depois tem que ter um relacionamento dentro de casa, tem que ter o lar construído. Um lar é construído, ele não é criado, ele não subsiste, ele é construído. E é através do homem como sacerdote, mas a mulher realmente estando do lado dele. É isso, na real, falando nós aqui, as nossas parceiras têm que ser as nossas melhores amigas, né? Óbvio que algumas coisas a gente tem que proteger elas de algumas coisas, né? Tipo, eu não vou vir despejar na Lívia questões do meu trabalho, tipo, e despejar porque aquilo não vai não vai agregar em nada, Só vai trazer um peso, exatamente. Então, obviamente, a gente tem que proteger as nossas companheiras de algumas coisas, mas elas têm que ser as nossas melhores amigas. Elas têm que ter nosso coração, né? As nossas esposas têm que ter o nosso coração, do mesmo modo que a gente tem que ter o coração delas, né? A gente não... Porque eu acho que o que falta também hoje numa família, e se a gente for pra olhar um pouquinho para trás, na geração dos nossos avós, dos meus avós, por exemplo, falando, não havia comunicação. Não havia relacionamento de tu chegar na mesa e falar assim, ó, fulana, o problema é esse aqui, a gente precisa resolver isso aqui, vamos conversar sobre isso aqui, eu acho que tá dando um problema ali, eu não gostei da maneira que tu falou, vamos resolver isso, eu acho que eu posso melhorar aqui. Não tem isso. Não. É tipo assim, tu vai guardando, o homem principalmente vai guardando. Daqui a pouco tu vê, tá se pegando um soco, entendeu? E separação e polícia. Mas E por que a forma mais fácil de resolver, geralmente é a separação, né? Foge, sempre fugindo dos problemas. Porque tu tá sempre fugindo, Tá sempre exatamente. fugindo dos problemas, tu não para e resolve. Esses tempos um familiar nosso estavam lá querendo se separar e tudo mais. Eu peguei e fui lá na casa deles e eu falei assim, ó, por que vocês querem se separar? Não, porque é muito complicado, não sei o que tem. Eu falei, ó... Alguém falou que ia ser Casamento é complicado, meu filho. Esse aqui tu já conhece todos os defeitos, tu já conhece todos os defeitos dela, você já sabe como é que tem que ser. Para, conversa e resolve. Então junto até hoje. Porque não adianta, cara. Sabe, não adianta, não é uma questão... Qualquer relacionamento vai ter problema. A questão é como é que eu vou enfrentar esse problema. Como é que eu vou levar à frente disso? Eu vou tentar tapar, vou botar embaixo dos panos, ou nós vamos trazer pra cima da mesa e vamos resolver nós dois? Porque é dos dois, cara. É dos dois. Eu digo, muitas vezes um relacionamento acaba, os caras falam, mas a culpa é da mulher, a culpa é do homem. Eu falei, cara, um relacionamento nunca acaba por causa de uma das partes. Sempre a culpa é dos dois. Mas fulano me traiu. Cara, não dava atenção. O que é que aconteceu? Mas fulano era mais bonito. Não, cara. Não tem. Alguma coisa... É os dois que têm participação numa separação, cara. Não existe uma pessoa ser problema, porque a própria palavra de Deus fala, depois que a gente casa, a gente acaba se tornando uma carne só. Então, o problema é dos dois. O que aconteceu foi relacionado aos dois. Voltando lá no início de tudo, então a gente vê Adão jogando a culpa pra Eva, né? Bem isso aí. O problema é essa aí que tu tirou aqui de dentro de mim. Pra Eva e pra Deus, né? O problema é teu e dela. É que não sou, é tu e Quem criou essa mulher? Quem que criou essa mulher? Eu nem pedi. Eu tava aqui de boa, tu criou ela, me trouxe problema. Mas Graças a Deus que ele a criou. gente tá sempre culpando o outro, né? Por aquilo que a gente pode resolver. Ou por aquilo que às vezes a gente sabe que é nosso problema, mas a gente quer achar um escape no outro, né? Então quando a gente vai ver as brigas, relacionamento, vai ver divórcio, é o fulano, não, tu errou comigo. Tu fez isso comigo, foi tu que fez isso. E acaba nunca olhando pra si mesmo, né? Se botando na frente do espelho, cara, mas
peraí, como tu disse, os dois erram. O que eu errei? É fazer aquela autoanálise, tipo assim, o que eu poderia fazer que eu deixei de fazer, né? O que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz de errado, e sem culpar o outro. Acho que isso vem muito da falta de relacionamento. O que pra mim é muito complicado. Eu e a Lívia, quando a gente casou, eu quando conheci ela, a gente era melhores amigos, amigo da faculdade. E a gente fala assim, eu casei, a gente fala um pro outro, a gente casou eu casei com ela fala, eu casei com meu melhor amigo, eu digo, não, eu casei com meu melhor amigo. E porque pra nós, a gente sempre foi de conversar muito, e eu vim de um lar que o homem não falava muito. A gente o pai, assim, não é um homem de se abrir muito, meu avô principalmente. Meu avô, a primeira vez que eu vi o meu avô chorar, assim, de verdade, foi, acho que um mês atrás. Ele tem 81 anos. Nossa. Primeira vez na vida que eu vi ele chorar. Foi um mês atrás. Dele sentar aqui no sofá e falar da dificuldade dele, né, e tal. Então, a primeira vez que eu vi na minha vida isso. Então, quando eu entrei, por mais que eu falasse, a gente conversasse bastante, tinha coisa ainda que eu não destravava, não falava. Porque, tipo assim, não, isso aqui eu tenho que guardar pra mim, isso aqui eu tenho que resolver sozinho. Isso aqui, às vezes, a gente tem um problema que eu falando pra minha esposa, ela vai me ajudar a resolver, né? Então, nós homens, a gente tem muito esse lance, tipo assim, eu posso resolver sozinho. Exatamente. Eu consigo resolver isso sozinho. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar, exatamente, tipo assim, é eu que vou dar um jeito. Então a gente não tem aquele senso de comunidade, aquele lance, tipo assim, Júlio, cara, eu preciso da tua ajuda, cara. Eu tenho esse problema aqui. Porque as escrituras falam, tipo, cara, quando eu abro meu problema pro meu irmão, eu tô sendo curado, é na comunhão que a gente A é palavra curado, diz, né, que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, né? Mas como é que ele vai se manifestar na minha fraqueza se eu não tenho fraqueza? Eu tenho que reconhecer Eu minha acho que fraqueza. não tem, né? Eu tenho que reconhecer minha fraqueza primeiro, né? Exato. na real, volta tudo para aquilo que a gente falou antes, de desconstruir algumas coisas na gente, né? Exatamente. Deus precisa quebrar nosso coração pra gente enxergar quem a gente é. Porque quando a gente se distancia de Deus, a gente acha que a gente consegue fazer tudo, né? Que tudo tá no controle da nossa mão. E quando Deus tira algumas coisas da nossa mão e vai quebrando nosso coração, vai quebrando a gente por dentro, sim, né? Como o Pedro falou, antes eu lavava a igreja. Lavava o banheiro da igreja, lavava a igreja, né? Limpava a igreja e não limpava a minha casa. Não, olha só o orgulho, tipo, não, eu faço isso, irmãos, né? Tu era pastor, presbítero, Precisava me obreiro. lembrar disso de novo, né? Não, só pra lembrar que Isso tá aí- que ele lavava Isso aí a é igreja. lindo demais. Eu era presbítero, Presbítero. aspirando a ser evangelista. Nossa. Não, A ser tava. consagrado. Faltava um ano Por pra ser isso que eu limpava a igreja. pastor. Faltava só uma medalhinha. Faltava 3 carimbos só no Tem que ser passaporte. visto pelos Tem que ser líderes, né? visto, exatamente. Faltava 3 carimbos só no passaporte pra ser pastor. E depois de evangelista era pastor, cara. Quase cheguei lá. Tá louco. Daí depois de pastor era Daí. só o céu daí pra. É, só, Não tinha mais nada. só os anjos. Só os Tá ali a tua igreja. Eu quase cheguei a ser pastor, mas daí. Mas daí decidiu ser rebelde, Daí né? tu conheceu Jesus. Saiu. Não, daí o pastor queria que eu me separasse da minha mulher, né? Não, daí tá louco. E ele disse que ele também tinha se separado e tinha continuado, tinha dado certo, né? Mas eu não, graças a Deus, não quis ir. É que Olha o certo coisa mais dele- linda Olha que aí, ela ó. viu? Olha aí, cara. O certo dele não é o teu certo, né? E tu tem um capítulo Nem o sobre de isso. Deus. É, de Deus. Qual que é o esse aqui. maior? Esse aqui, É, tio? qual o seu maior Qual o seu maior ministério? ministério? Qual que é o nosso maior ministério? Então, explica aí, porque a gente tá falando sobre masculinidade, eu acho que isso é um assunto importante pra gente falar sobre, né? A gente voltar, porque a gente tá falando sobre masculinidade, mas a gente volta sempre pro nosso lar, né? É, cara, essas coisas elas rodeiam a gente, né? Tu sabe Rodeiam. que há uns dias atrás aí uma pessoa me trouxe uma mensagem de um pastor perguntando, falando pra ela assim, mandou a foto de uns outros pastores lá e tal, esses aí não eram os pastores do Pedro, não sei o que. Porque tem uma membro da nossa igreja que quer sair daqui pra ir pra essa igreja. Daí disse, não, diz pra ela aí, é bem tranquilo. É benção. Esse pastor aí Boa. só mandou me separar da minha esposa, mas se ela quer arrebentar a família dela, diz pra ela aí. É o lugar certo. É porque o que acontece? Eu já falei um pouco, né? Mas a religiosidade, eu tava até dando uma lida aqui enquanto vocês falavam, né?
sobre como que eu definia a religiosidade. E ali no livro eu falo que ela é um câncer, né? E realmente a religiosidade ela vai te matando aos poucos, ela vai te consumindo, ela vai consumindo a tua casa e tu nem percebe. E quando tu vê, tu tá apodrecido, e foi o que aconteceu comigo com a Dani. Tu tá tirado as cordas, e o pior de tudo é, quando tu tá desse jeito, as pessoas não querem te ajudar. Tu implora pra ser ajudado, daí eles pensam assim, não, Tu não é mais útil? tu não tem mais nada pra Tá oferecer, tu não descartado. tem mais nada pra entregar. Então tu tá descartado, tu ia tua casa. E então por isso que hoje eu falo muito e eu tento muito trazer os homens para esse lugar de, de assumir, porque tem um texto que fala que quando o homem dormiu, né? Logicamente que é um contexto totalmente diferente, mas enfim, eu gosto muito de usar. Jesus disse que quando o homem dormiu, o inimigo veio e plantou o joio. Então, tem homens que estão dormindo e precisam despertar, né? Porque, como o Eduardo falou, mas a minha mulher teve um problema de relacionamento, quer se separar. Não é culpa da mulher. Assim como quando o homem, logicamente eu não posso, é uma coisa que eu falo, nós falando muito sobre humanidade aqui, né? Eu não posso colocar, eu não posso continuar sendo a mesma pessoa e dia após dia, tá, mas é porque eu sou humano. E eu já entendi que eu sou humano, então eu preciso lutar contra isso. Entende? Porque Paulo disse o quê? Paulo disse assim, cara, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas quando eu passei a ser homem, quando nós falamos em homem, tem um outro sentido da palavra. Então, quando eu passei a ser homem, eu vou ser o cara que vou ter que apaziguar as coisas dentro do meu lar. Porque a minha mulher é explosiva, a mulher tem sentimentos, a mulher tem período pré-menstrual, tem período menstrual, tem período pós-menstrual. Tem vários problemas, então eu vou ser o cara que vou apaziguar as coisas. Se a minha mulher se expressou de uma forma errada comigo, eu não vou ser o cara que vou colocar mais gasolina no fogo para pegar mais fogo. Eu vou ter que ser o cara que diz assim, não, amor, te acalma, depois nós conversamos. Tal, porque o que que acontece? Esse tema eu tava lendo tal, e que diz assim, que a minha vida é 10% do que fazem para mim e 90% da maneira que eu respondo. Então, eu não posso passar também a minha vida inteira dizendo, não, eu errei de novo porque eu sou humano. Cara, eu já entendi que eu sou humano. Então eu preciso lutar contra isso. Eu preciso saber da minha humanidade, aquilo que o Eduardo falou antes. Cara, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, e tem um outro texto que eu gosto muito, que talvez se a assessoria puder me ajudar aí para nós falar onde está. É um que diz assim, que Deus fala, eu não lembro para quem, mas ele diz assim, põe-te em pé e falarei contigo. E aí eu penso assim, por que que Deus mandou ficar em pé? Poxa, Deus não pode falar com nós aqui que nós estamos aqui sentados, ou quando eu estou deitado na minha cama, ou quando eu estou sentado, né? Deus fala com tantas pessoas Ezequiel. Tá Ezequiel. tentando lembrar o nome dele. Ezequiel 2. É que a minha cabeça, eu só lembro dos textos, mas tá ali na Bíblia, né? Também eu não posso. Não. Por isso que eu anoto tudo, porque eu não lembro também, né? Mas por que que Deus diz põe-te em pé, né? Se ele fala com a pessoa que tá deitada, pessoa que tá Insônia. sonho, mas ali Deus queria uma posição de Ezequiel, Sim. À disposição. tá? Pelo menos é o que eu entendo, quando Deus fala põe-te em pé, Deus tá dizendo, cara, toma uma posição na tua vida. Eu posso falar contigo deitado, mas não é uma posição física, é uma posição espiritual. Te levanta, cara. Levanta tua cabeça, tu não é mais menino, tu é um homem. Põe-te em pé. Olha pra frente. Ergue essa cabeça. Meu pai dizia, né? Meu pai, eu tinha costume de. Eu sempre fui um cara muito tímido, apesar que não pareça, mas ainda sou. E eu tinha o costume de andar com a cabeça baixa. Sempre andava olhando pro chão. E meu pai dizia, cara, levanta essa cabeça, tu é homem. Tu é homem ou é um rato? Ele dizia pra mim. E eu, tá bom, pai. E ele me corrigia muito isso. Porque o que acontece? Quando tu tá olhando pro chão, tu só tem a visão. Uma visão limitada. Limitado. Mas quando tu põe-te em pé, levanta tua cabeça e olha, tu tem uma visão ampla das coisas. Tu consegue enxergar um destino. E é por isso que eu vejo Deus dizendo isso. E é o que eu vejo Deus dizendo para nós, homens, nesses dias. Põe-te em pé, cara, eu vou falar contigo. Tu tá esperando uma resposta minha, mas tu não toma posição. Então Deus está nos ensinando, toma uma posição na tua vida. E é isso que eu vejo assim que falta em muitos homens. Faltou em nós algumas vezes, talvez alguns dias ainda falte, mas nós estamos lutando, batalhando, buscando, né? Cada dia tentando aniquilar a nossa carne, né? E eu vejo muito isso sobre a questão da família. Eu acho que um lar, ele é resultado do sacerdócio, né? Como
O povo de Israel era resultado do sacerdócio muitas vezes, porque muitas vezes nós vamos pegar e ver pessoas falando do povo, e tem aquele texto de Oséias, né, 4:6, que diz, esse eu lembro, que diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aí nós pensamos assim, isso aqui povo, né, não queria buscar conhecimento de Deus. E Deus estava ali, Deus estava repreendendo os sacerdotes, o sacerdócio que não passou o conhecimento para o povo. Sim, Só que nós só lemos isso, e nós xingamos o povo. é o povo. Mas na realidade a culpa era do sacerdócio. Então, muitas vezes Israel foi destruído, Israel foi desmantelado, Israel sofreu não por causa do povo em si, mas por causa do sacerdócio, do governo, que não levava o povo a buscar Deus. E eu vejo isso acontecendo dentro das casas, porque o que acontece? O homem dormiu, o inimigo veio e plantou o joio. O homem não se colocou de pé para Deus falar com ele. O sacerdócio não assumiu o papel dele. O que o diabo fez? O diabo veio, plantou o joio, enquanto o homem estava dormindo. Entende? Então, assim, o lar, ele é resultado do sacerdócio. Assim como o povo de Israel era resultado de um sacerdócio. E muitas vezes o sacerdócio se corrompeu. E hoje, muitas vezes, nós vemos um sacerdócio corrompido dentro do lar. Por quê? Uns tiveram um ensinamento errado, outros querem ser assim, outros têm mil e uma desculpa para não procurar esse lugar de ajuda, né? Porque é aquela coisa, não, eu sou machão, eu resolvo tudo sozinho, eu bato no peito. E aí quando vê o cara se perde no álcool, se perde nas drogas, se perde na pornografia, se perde no boteco, se perde no jogo, que é hoje, nós estamos vendo muitas pessoas nessas histórias aí de bet, né? E não sei o quê. É cara botando dinheiro em jogo, porque isso ali também é uma fuga. E o diabo vai plantando, vai plantando a semente até que ele consegue destruir. Então, o meu recado, assim, né, para nós homens é isso, cara. Eu não sou mais menino. Quando eu deixei de ser menino, eu me passei a ser homem, eu comecei a fazer coisas de homem. E eu preciso estar de pé, eu preciso ter uma visão ampla, e eu preciso ter uma posição diante de Deus e diante da minha família. Porque a minha família, os meus filhos, a minha esposa vão ser resultado da minha vida com Deus. E não adianta eu ser o melhor pregador, não adianta vocês, uau, que mensagem que o Pedro pregou domingo, que isso, que aquele outro, e eu chegar dentro da minha casa e ter um lar destruído. Não faz sentido. E é o que eu vivia, né? Que eu conto no livro, que muitas vezes eu e a Dana chegava brigando na frente da igreja, subia no altar, pregava, ela cantava, e nós há pouco tempo só não tinha se dado o soco para não estragar a maquiagem dentro do carro, né? Para não chegar com a maquiagem estragada. Sim. Então a gente se popava o rosto um do outro. E chegava na frente da igreja. Não partia pra E agressividade subia extrema. no altar e paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vou adorar a Deus com vocês. E eu, paz do Senhor, irmão, usava a Bíblia em tal palavra e eu ministrava uma palavra, uau, muito bonita, podre por dentro, com câncer no coração. Faz sentido? Para mim não faz mais. Talvez Sim. faça para alguém ainda viver a sua vida, mas. Então, homens, venham para esse lugar. Ou você que participa de outra comunidade de fé, tomara que seja saudável, procure esse lugar. Exato. Faz parte da nossa vida. Homem também chora, posso garantir para vocês. Homem também tem sentimentos, homem também passa luta. Homem sofre também e precisa compartilhar isso uns com os outros. E ter a convicção e a certeza que nós estamos num lugar seguro, né? Que a gente, se precisar abrir o coração, nosso coração vai ser guardado e não vai ser exposto. Exatamente. Acho que agora eu já falei demais. Tá, então Agora acabou, vocês gente. Tchau, Obrigado. gente. Amém. A gente precisa muito resgatar. É que eu gosto, eu me empolgo não, assim. A gente precisa muito resgatar esse timidez, lugar né? mesmo. Sempre assim. Eu sou Ele é um meio cara tímido, tá? Ele é meio Eu tímido, gosto de daí só. falar. Timidez, homenzinho tímido. Eu sou meio tímido. Mas eu escutei que os tímidos não olharam rendo daí- Então eu Daí tem que falar. tem que mudar, né? Mas eu sou tímido também, cara. Às vezes não parece, mas eu Então sou. não sei. cara. Eu também sou. Na verdade, tudo nós somos. É. Mas Deus, ele habita em nós. Exatamente. Amém. Mas é muito isso, né? A gente precisa muito voltar para esse lugar de restauração, né, dentro da nossa família, porque quando o homem não cumpre o papel dele, ele destrói o lar dele. Né? Quando o homem não cumpre o papel dele como pai, ele destrói a visão do filho sobre paternidade. Como o Júlio falou, tipo assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que é pai. Inclusive eu tava lendo um livro sobre a Trindade ali,
E ele vai falar sobre os aspectos da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Ele vai falar, daí tem um capítulo que o título é assim, Deus é um pai, mas não é aquele fanfarrão que tu conhece. Tipo, Deus é o pai, mas ele não é aquele que te abandonou. Porque muitas pessoas, elas vêm pra fé, ou elas às vezes são até têm uma dificuldade de conhecer a Cristo justamente porque elas não tiveram uma paternidade bem resolvida ou bem construída dentro desse lar, né? Ele vai falar justamente aquilo ali que muitas pessoas, inclusive grandes críticos, grandes filósofos, que criticavam a fé e olhavam Deus como um Deus ditador, como um Deus fanfarrão, como aquele cara bruto que vai te queimar lá no fogo do inferno, não sei o quê. Ele fez um estudo, tipo, ele voltava assim, cara, como é que era o lar desses caras? Qual que era a visão de pai que ele tinha? E daí ele vai tentando desconstruir isso, tipo assim, a visão de Deus Pai não é essa visão que tu tem do teu pai terreno, muitas vezes. É daquele pai amoroso que tem prazer no filho, que ama o filho. Entende? Que quer trazer o povo dele para esse relacionamento que ele tem com o filho, né? Então, ele vai falar justamente sobre isso. O prazer do pai é amar o seu filho, né? É proteger o seu filho. Daí ele vai trazer aqueles aspectos de quando Jesus foi batizado por João Batista, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E daí Jesus fala assim, meu prazer é conhecer o Pai e fazer o Pai conhecido, mas o prazer do Pai também é fazer com o Filho conhecido. E trazer a gente para esse relacionamento. Então ele vai desconstruir isso, tipo assim, como muitas vezes a sociedade enxerga a paternidade e influencia em como ela vai enxergar Deus. Em como ela vai vir para a fé, ou em como ela vai negar a fé. Então é isso que a gente falou, assim, de muitas coisas ser desconstruídas. E tudo começa por a gente entender o nosso papel como homem dentro do nosso lar. Nosso papel como marido, nosso papel como pai. Eu não sou pai ainda, vocês são. Mas o nosso papel como pai, de construir um lar seguro, onde eu possa... onde os meus filhos vão olhar para mim e falar assim, não, eu quero o Deus do meu pai. Né? Inclusive, eu lembro uma vez de uma ministração do Pedro. Inclusive, tu nunca mais foi chamado para ir lá, né? Alguns lugares. Por que será? Por que será, né, que cara? será? Eu só fui Seja uma mais vez. específico, né? Que lugar é esse? Seja mais específico. Não, que tu falou justamente Mas temos sobre... quantos? Não, que tu falou justamente sobre paternidade, tipo assim, vocês querem vir aqui pregar bonito e cuidar bem da igreja e pintar o teto da igreja, pintar isso e deixar o som bonito, não sei o quê. E daí vocês estão reclamando que os filhos de vocês não estão se convertendo, Não vem pra igreja. não vêm pra igreja. Eu lembro que eu falei, porque a igreja te roubou deles. Porque a igreja é meio louco isso, né? Porque quando era pra tu estar Pesado. cuidando dos filhos, tu tava na igreja. Que Daí, chamasse todo domingo. Daí, né? Não, daí quebrou, Deu cara, na cara daí dele. já era. Aí queria ser chamado de novo. Queria ser chamado, E ver quão louco isso é, Mickey, que eu tava me lembrando de um outro texto, né? E eu sou bom de lembrar dos textos, mas não lembro onde tá. Não, mas vai que eu vou pensar, eu lembro. Mas eu lembro também. Ajeitando agora. Gincana, é. Tem um texto e longe de mim, né? Porque graças a Deus eu tenho um filho que hoje está casado, que sempre foi uma bênção dentro da Sim. igreja. Tem a Júlia, que é uma bênção, que tá ali. Né, Ju? Amém. E desde pequeno a gente ensinou Jesus para eles, né? Mas tem um texto que diz que se o cara ele não governa bem a casa dele, ele não pode cuidar da igreja de Cristo. Se ele não tem os filhos em submissão, ele não pode cuidar da casa de Cristo. Então, o que eu deveria fazer quando eu entro na igreja? Nossa, igreja. Quando eu entro na igreja. Na igreja. Observar a família do pastor. É. Será que esse cara tem autoridade? Porque o que acontece? Eu quero arrumar a vida de todo mundo, como pastor. É Paulo, né, pra Timóteo, né, Paulo cara? pra Ele fala assim, Eu quero ajeitar a Sobre o vida bispo, do. né? Eu sou um pastor, eu quero ajeitar a vida do Júlio. Mas a minha filha tá perdida nas drogas. Cara, isso me desautoriza a ser um líder dentro de uma igreja. Pela Bíblia, não sou eu. É. E eu tô falando assim, longe de mim querer ser melhor que os outros. inclusive Não eu é alcanço a isso. Bíblia bem no cantinho, que eu vou abrir o texto. Não é isso. É a misericórdia de Deus. Eu entendo isso, é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas faltou, cara. Faltou um cuidado meu com os meus filhos, pra eles se perderem.
né? Essa semana eu estava lendo um relato de um pastor que o filho dele, em 2 semanas na faculdade, desconstruíram tudo que tinha sido, ou seja, não tinha sido construído nada, na verdade. Então, o que que acontece? Eu deveria observar a família da liderança da igreja, do pastor da igreja, porque isso é muito forte. E é esse texto aqui que Paulo também vai escrever a Timóteo. Se alguém não cuida da sua própria família, ele negou a fé. É. E aí eu quero cuidar, eu quero ajeitar. Não, eu vou ajeitar a vida do Eduardo, da Lei e do Davi. Mas aí o meu filho tá perdido. A minha filha eu não sei onde é que anda. A minha esposa e eu só brigando. E daí eu quero ser pastor. Entende? Daí eu me separo, caso. Daí eu traio a mulher, volto. Daí eu faço isso. E as pessoas não observam isso. Então isso é muito sério, porque nós estamos lidando com questões espirituais. Sabe? E a Bíblia fala que quando eu boto a mão na cabeça de alguém, aquilo que está em mim é transferido para a pessoa. E qual que é o espírito que habita nessas pessoas? Então, primeiro lugar, eu entendo que o meu filho, o Eduardo, né? Hoje a Júlia tem 13 anos, vai fazer 14 aí. E a gente está naquela transição dela, daquilo que eu sempre falo, dela deixar de se relacionar com o Deus do Pedro e da Dani e começar a se relacionar com o Deus dela, aquela transição. O Eduardo já passou por isso e vai chegar o dia que eles vão ter as escolhas deles, né? Ela vai fazer os 18 anos dela, enquanto ela morar dentro da nossa casa é as nossas regras, isso é bem claro e foi assim com o Eduardo. Mas chegou um tempo na vida do Eduardo que ele resolveu casar e tinha idade e acho que bênção, casou e hoje ele faz as escolhas dele. Graças a Deus, continua nos caminhos do Senhor, continua na igreja. E logicamente que ele pode fazer as escolhas dele e Deus queira que sempre seja por Deus. Eu acredito nisso porque ele tem uma base muito forte, né? Mas vá lá. Mas eu já fiz a minha parte como sacerdote. A Dana já fez a parte dela como mãe. Entende? Nós criamos os nossos filhos em submissão até que eles estão na nossa guarda. Porque depois eles vão, né? Eu acredito que nunca vão voltar atrás por causa da base que eles têm. Mas, agora, tem pai que ele cuida da igreja e tá no culto no sábado de noite e não sabe onde é que o filho dele de 13, 14 anos está. Tá? Que autoridade é essa que eu tenho para cuidar dos teus filhos, Júlio, se eu não sei onde é que tá os meus? Tá? E as pessoas, elas entram na igreja e não observam esse tipo de coisa. Sabe? E não sou eu que estou falando, falta dizer é a Bíblia. Então, se tiver que brigar com alguém, brigue com a Bíblia. Brigo com ele. 1 Timóteo 3, 5, ele fala assim, tá falando sobre o bispo, né? Sobre a liderança e tal. A liderança da igreja, né? Liderança da igreja. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aí não É tem isso. como. Daí já era, daí eu Mais fecho aqui claro. e vão pra casa. Só que daí esses textos não é lido, né? Some, né? É incrível, né? Como some da Bíblia. Mas é isso. Fala um pouco. Não, fala mais aí, cara. Agora. Toda última sexta-feira. Toda última sexta-feira também nós temos encontros homens. As palavras são essas. As palavras. Mais ou menos assim, Mais né, ou menos negócio. por aí. Mas é benção. Mas acho que é isso, a gente conseguiu explanar brevemente, porque se a gente for falar, vai. Não, vai ficar até Daí, amanhã. aprofunda, Já emenda né? amanhã. Mas acho que brevemente falando, acho que é. Nem tão breve assim. É. 1h30 quase. Mas... Já deu 1h30. Falta- Mas tá tri ainda. Falta... Então vamos ler mais um pouquinho aqui. Tem que bater o último episódio, né? Tem que fechar as 2 horas últimas. Vamos contar as histórias então, né? Mas acho que deu pra explanar bem como. Nós não podemos conseguir falar mais isso que as mulheres no episódio delas, né? Já, Não, já não foi. pode. Já foi, cara. O Meu último bateu. Jesus. Mas acho que a gente conseguiu explanar bem a visão que a gente trabalha, né? Nossa missão aqui não é a visão nossa, assim, é a visão bíblica, né? Do que é ser um homem, né? É aquilo, o homem é o cara que vai ser o provedor do lar, né? Obviamente, como o Pedro falou, a esposa pode ser aquela que vai ajudar, que vai dar Mas no final, a responsabilidade de Deus vai ser cobrada do homem, né? Tipo, cara, eu te dei lá o trabalho de tu prover o teu lar, e o que tu fez? Fiquei lá no... agora eu vou me cancelar. Fiquei lá no... Pegando os 70 pila do Bolsa Família. Do Bolsa Família lá. Então é isso,
é a gente estabelecer bem o papel que Deus quer do homem para que a gente consiga estruturar o nosso lar, né? E a partir daí a gente ter uma família bem estruturada, né? A gente ter uma família que segue os princípios de Deus, que acho que é isso importante, isso que o mundo quer tentar desconstruir, né? Tirar esses princípios de Deus, tirar os princípios da família, querer destruir a família. Então, quando o homem é bem posicionado em Deus, acho que isso é importante. Antes de tudo, a gente pode ter o exemplo do pai, pode ter o exemplo do vô, pode ter o exemplo do amigo do lado da liderança da igreja, mas o nosso maior exemplo de como ser um homem é Jesus Cristo. De como eu devo seguir a minha vida, de como eu devo seguir meus princípios, é o que Jesus fala, né? E a principal coisa é aquilo que ele fala, tipo assim, é ter o amor. Porque quando eu entendo o amor de Cristo e eu começo a amar Cristo, eu começo a olhar para minha esposa diferente. Eu começo a olhar para os meus filhos diferente. Eu começo a olhar para a sociedade de uma forma diferente. Eu consigo olhar para o trabalho de uma forma diferente. Porque quando a gente vai olhar... eu não sei se eu falei aqui ou falei antes. A gente vai olhar antes da queda, o homem... Deus deu um trabalho pro homem. Que era o quê? Era cultivar o jardim, dar nome pros animais, dar nome para as plantas, para as árvores, para as coisas. Então o homem tinha um trabalho. E depois da queda, o homem continuou trabalhando. Só que daí o que acontece? Agora o negócio antes eu trabalhava por prazer, e agora tu vai sofrer para tirar o sustento da terra. Agora vai crescer erva daninha no meio da terra, não vai estar tudo bonitinho. Então, tipo assim, o trabalho ele é um princípio bíblico que Deus estabeleceu para o homem desde antes da queda. E ele vai restaurar isso no final, novamente, depois. A gente lê lá em Apocalipse, né? Que a gente ainda vai servir, a gente não vai ficar no céu tocando clarinete e num grande coral eternamente. Não, a gente vai continuar trabalhando, só que agora, com aquilo que foi deturpado na queda, só que agora isso na plenitude de Deus. O trabalho volta na plenitude de Deus, então o trabalhar, o prover é um princípio de Deus. Só que também isso não é só isso. Não é só trazer o alimento para casa. Mas é também aquilo que o Eduardo falou, o Pedro falou, o Júlio falou também. Não sei se tu falou também, eu não lembro. A gente falou aqui no meio. Mas é tipo assim, você é também a liderança espiritual do teu lar. Tu trazer Jesus, é tu que vai trazer Jesus pro teu lar. Né, tem o texto que o pessoal fala que Paulo foi bem machista. Né, aquele texto de Coríntios fala assim, cara, tu tem alguma mulher, tu tem alguma dúvida, tu vai perguntar em casa pro teu marido. A gente vai ver, Jesus não tá... Paulo não tá... Não é repreensão só para... Mas ele tá botando uma responsabilidade sobre o marido. Para ele buscar o conhecimento. O meu trabalho é trazer umas devocional em casa. O meu trabalho é puxar a minha esposa, meus filhos e fazer um culto de lar. O meu trabalho é eu orar pelo meu lar. É eu trazer Cristo pro meu lar. E é isso que a gente tem visto, obviamente, que, como o Pedro muito bem disse antes, obviamente, às vezes a mulher vai ser aquela que vai ter os olhos abertos primeiro. E vai trazer o marido, né? Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração, que levanta uma geração de homens que vão tomar esse lugar que era deles novamente. Vão tomar aqueles lugares, tipo assim, não, agora eu entendi. Eu sou sacerdote, eu tenho que ser igual a Cristo, eu tenho que ser... Então eu vou trazer ele pro meu lar. Né? Como Pedro falou, tipo assim, levanta-te, vou me levantar no meu lar e vou estabelecer Cristo aqui, porque esse é o princípio de tudo. Deus, ele quer habitar nosso lar. E no final a gente vai ser uma grande família junto com Cristo, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu creio que Deus não só vai, como está fazendo já, né? Levantando uma geração de homens bem estabelecidos nele. Homens que têm ele como prioridade, têm ele como prioridade do seu coração. E que vão transformar tudo ao redor. Vão transformar a família, transformar a cidade, transformar governos. A gente precisa muito hoje... governantes que sejam homens de Deus, que sejam homens de caráter de Deus, que amem a Deus e que governem uma nação. Porque o que a gente vê hoje é homens cheios de si governando uma nação, e a nação padece por conta disso.
Do mesmo modo que quando o homem é mal posicionado na família, a família padece. Um governante mal posicionado, ele padece toda uma nação, né? Então eu vejo mais ou menos esse caminho. Acho que, para encerrar, acho que podemos deixar, cada um deixar uma mensagem aí. Vou começar por ti. Bora lá. Meu irmão Eduardo, deixar uma mensagem para os homens de Deus aí que estão escutando esse podcast. Como foi falado aí, então, né? A gente tá aí para quebrar paradigmas que foram criados para os homens e que serve como uma capa, na realidade, para esconder o verdadeiro homem que tá ali dentro escondido. E o que a gente quer é convidar você, aonde você estiver, a buscar isso. Cara, não tem nenhum ministério perto, cara. Vai lá, senta com a Bíblia e pede para Deus, cara, me dá direção, me ensina um lugar, ou traz dentro de mim o que tem que ser transformado na minha vida para realmente assumir essa posição de homem, para realmente eu tomar eu acho que não, mas assumir esse lugar, porque como o Mika falou ali, a mulher muitas vezes ela puxa, mas no momento que o homem entrar aqui, ele vai vir para cá, ele tem que fazer isso, porque como foi falado aqui, o Cristo é o noivo, a igreja é a esposa. E quando se fala que Cristo amou a igreja de tal forma que se entregou por ela, o homem tem que fazer isso também. Então a mulher está puxando hoje, mas depois ele tem que ficar, ele tem que assumir esse lugar, assumir o lugar e proteger a sua família. Então é isso que a gente quer, é isso que a gente tem buscado. Como a gente já falou aqui, com todas as dificuldades, eu acho que deu para ver que todo mundo aqui é ser humano igual a todo mundo, e erra e falha, ou já falhou, ou vai falhar, mas a gente quer isso, a gente quer buscar. Você está convidado, se for da região, aí a participar conosco aí toda última sexta-feira, às 20 horas, lá em Três Coroas, eu não me lembro o endereço, mas depois o nosso querido pastor e amado ali vai dizer A gente bota qual o aqui no endereço na embaixo. legenda. O Armindo Laufer 712. Está convidado toda sexta-feira ir lá, a gente faz esse bate-papo. Você está convidado para ir lá, realmente para trazer uma transformação para sua vida aí, não por causa de nós, mas por causa de Cristo que vive em nós aí e o Espírito Santo que vai agir na sua vida. Amém. Não. Meu amigo Júlio da Gaita. Fala, Juliano. Cara, Como é que é o Juninho Play? eu vim de touca porque senão a luz pega na cara. Aí já Reluz muito, Tem cabelo, né? cara? Não, Né? quase. Não, cara, eu queria deixar só. Porque às vezes eu vou falar como eu pensava antigamente, tá? Às vezes a gente não quer fazer por nós mais, né? Tipo, eu não tenho mais jeito, né? Mas a gente tem que fazer pela nossa descendência, né? É assim como, eu sempre esqueço o nome dele, mas o pai de Davi, Jessé. Isso aí, Seu Gessé? o seu Jessé, ele não é muito falado, né? Quando é falado dele, é para falar dos filhos, né? Às vezes, Deus quer te curar para tua descendência ser curada, né? Para ser criada num ambiente curado, né? Então é isso, gente. Se tu não quer fazer por ti, faça pelos teus descendentes, pela tua próxima geração que tá vindo aí. Amém. Contigo, meu pastor. Ainda tem que falar. Fala mais um Se pouquinho. tu quiseres, Falar né? um pouco. Para fechar as duas horas. Quebra a timidez, vamos lá. Gente, só agradecer ao Eduardo e o Júlio por estarem aí com a gente, né? Nesse bate-papo nosso aí, nessa conversa entre amigos. Bate-papo deles agora, né? Deles. Bate-papo deles. E agradecer você que tem nos acompanhado, ter ouvido e dizer que nós estamos aí para ajudar, independente de placa de igreja, né? Se você sentir o desejo de conversar com alguém de nós, vai estar o número ali, acredito que tu coloca, né? Sempre coloca. Da igreja. Manda uma mensagem para aquele número, se precisar ajuda. Nós não cobramos nada, nada para conversar com ninguém, nada para ajudar ninguém. Não cobramos nada para você participar do grupo de homens. E lembrando que sempre depois da parte espiritual, né, nós temos uma janta, normalmente é um churrasco. O próximo encontro nosso nós vamos ter uma carne de panela, Um empim. E então sempre tem essa parte também, que aí entra uma outra questão, né, que é a parte mais descontraída ali, também de comunhão, aí de tu sentar e conversar com alguém mais de perto também. Ali surgem muitas coisas também, Surgem né? muitas coisas nesse tempo também da comunhão ali, né, em volta da mesa.
Então a gente está convidando você, independente, não é necessário ir na nossa igreja para participar dos homens, não, a gente não trabalha assim. Então deixar o convite. Se você quiser conhecer, quiser precisar de ajuda, precisar conversar, a gente passou muita coisa dentro do nosso relacionamento que a gente pode hoje ajudar. Umas a gente já venceu, outras estamos vencendo, outras estamos lutando, mas estamos aí, né, buscando o alvo que é Cristo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Mica, Amém. por mais uma vez aí, né, liberar o estúdio aí para nós. Estúdio Gravação. Barracado. Um dia eu mostro os Obrigado. bastidores aqui. Obrigado aos assessores que Ah. estão todos ali no celular pesquisando, né, as coisas na internet para Sim. mandar para nós. Exatamente. Então, que Deus abençoe e bora lá. Amém. Muito obrigado, você que escutou até aqui. E homem, você não está sozinho, né? Busque alguém para conversar. Como a gente falou, se mora aqui na região e precisa desse amparo, precisa de homens que vão te ajudar, podem contar com a gente, né? A gente tem nossos encontros ali todo final do mês, toda última sexta-feira do mês, às 20 horas, lá na Rua Armindo Laufer, 702. 2. Eu ia falar 5, cara. Por isso que eu Vila Nova. perguntei. Bairro Vila Nova. Então, conta com a gente, estamos aí, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser conversar, a gente vai deixar nosso WhatsApp aqui e a gente vai estar ali disposto a tirar a tua dúvida, a conversar, trocar uma ideia. Mas lembre-se sempre que você não está sozinho nas suas batalhas, né? Precisamos uns dos outros, né? Para seguir adiante. Amém? Muito obrigado a você que escutou até aqui. Se esse bate-papo edificou a sua vida, mande aí para aquele homem que precisa, mande aí para naquele grupo de amigos que você tem, aquele grupo do futebol, manda lá, né? Às vezes a gente vê tanto conteúdo, Exato. né? não Nesses precisa. grupos, tantos conteúdos que não precisa. Cara, edifica lá o grupo lá, manda esse bate-papo para eles, com certeza vai estar, se não for 10, com certeza uma pessoa pode ser tocada, né? Por conta disso, por conta do que Jesus tem feito aí. Então, bora lá. Até o próximo bate-papo e valeu! Amém.